gravando esse vídeo aqui, primeiramente eu quero agradecer ao Renato por ter me dado a ideia. Na verdade, ele nem me deu a ideia, eu copiei a ideia dele. Eu vi um vídeo muito bacana dele, vou até deixar o link na descrição. Ele falando das revistas Herói que ele tem, essa revista antiga, Herói. Então, eu tenho um bocado de revista antiga também, eu vou exibir as minhas também. Já vou adiantar que algumas edições minhas não estão com uma qualidade muito boa na capa, porque eu já, quando adquiri elas, só encontrei elas com essa capa ruim, ou seja, qualidade um pouquinho bastante gastas. É uma ou outra, mas de qualquer forma ainda são aquelas que eu pretendo trocar. A coleção tem que ser de boa qualidade, né? Muito bem, Titãs número 1. Essa revista aí, com essa capa rosa, é uma revista que começa contando a origem do Cyborg. Esse personagem Cyborg, a origem dele é contada nessa história, nessa revista aqui. Na verdade, os Novos Titãs, antes de vir para ter a revista própria, né, que lançada em 1986 aqui no Brasil, eles saíam nos periódicos do Super Amigos, uma revista que chamava Super Amigos, e algumas outras revistas também. A história começa contando como se fossem os Titãs num acampamento, se distraindo, num momento recreativo, e cada um deles começa a contar um pouco sobre eles. E nessa edição em específico, o Cyborg, o Victor Stone, conta a sua origem. Também há nessa edição uma história do Batman e do Lanterna Verde. Porque ao contrário das revistas de hoje em dia, que geralmente uma revista só tem aquele grupo de personagens, só aquele personagem, antigamente as revistas se intercalavam com outros personagens. Dando continuidade, na edição 2 temos a origem da Ravena. Ela fala um pouco aqui sobre o mundo espiritual de Zurath. A mãe dela conta a história, né, que a mãe dela se envolveu com o demônio Trigon, e o exílio que ela teve que botar em Azurath lá para não ser dominada pelo seu lado demoníaco, né? Na edição número 3 temos aqui contando a origem deles, respectivamente, a Koriand'r e o Mutano. Cada um deles conta a origem deles. Nessa edição, que se encerra aqui nessas 3 edições, essas histórias de personagens contando a origem deles, né? Ou seja, tivemos 4 origens contadas na edição número 1, o Cyborg, na edição número 2, a Ravena, e na edição número 3, o Mutano e a Koriand'r contam suas origens. Já na edição 4, temos os Titãs enfrentando um vilão. Finalmente saíram desse lenga-lenga de historinhas recreativas, né? E vamos lá enfrentar o super vilão Irmão Sangue. O que é o Irmão Sangue? Irmão Sangue era um líder de uma seita religiosa que se dizia ter mais de 600 anos, ser imortal e fazia manipulação mental total nos seus acólitos. E havia igrejas grandiosas, imensas por todo o país. Parece bastante com um bispo de certas religiões aí. Bem igual, viu? Inclusive a comparação acho que não foi por acaso. Acho que era a época, se eu não acredito que na época era a forma dos quadrinistas, né? Dos editores e os argumentistas protestarem contra as religiões manipuladoras de fiéis que sempre existiu desde cedo, né? Aqui temos a conclusão da história do Titãs contra o Irmão Sangue, na edição número 5. E vai ressaltar também que essa edição número 5 ela é muito boa, porque ela começa a contar uma história do mundo desolado. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já procurei encadernado, já procurei relançamento dessas histórias do mundo desolado, não encontrei em lugar algum. Acredito que no Brasil não foi lançado. Essa história era um periódico, era histórias bem pequenininhas, geralmente para tapar o buraco, né? Para as revistas, para completar as páginas. E eram historinhas de 5 ou 6 páginas, mas uma história incrível. E ela ficou durante um bom tempo saindo nas revistas mensais do Novos Titãs.
Essa personagem que me lembra visualmente falando a vocalista do Rock 7. Era muito interessante, que tinha era como se fosse um futuro pós-apocalíptico, onde havia outras raças, o mundo estava super aquecido, eles enfrentavam vários monstros da época, era um mundo bem caótico mesmo. Bem, na edição número 6 temos Commander, a irmã Victoria da Estelar, vem à Terra ao encalço dela. Envia para isso uma raça de alienígenas chamada Cordonianos, que a sequestram e a levam para o planeta Tamara. E os Titãs vão atrás. Só que no final dessa história, os Titãs enfrentam o Commander e eles são expelidos para o espaço sideral pela Commander e seu grupo, e só sobrevivem graças ao ego espiritual de Ravenna, que os envolve, que os protege dos frios do espaço sideral. Até que eles são encontrados pelo Superman e levam para a Torre da Justiça lá do espaço, que continua na próxima edição, na número 7. Na edição número 7, aqui temos o Superman apresenta para os Novos Titãs o grupo chamado Omega Man, e juntos eles resolvem ir atrás da Commander para resgatar a Estelar. Na número 8, a conclusão da saga, onde Omega Man e os Novos Titãs enfrentam a Commander e a Estelar também. No final, aparentemente, a Commander é dada como morta, né? Vencida. Só que a gente sabe que não. Mas na frente ela aparece. A edição número 9, essa capa bacana, muito bonita a capa, por sinal. Apesar da minha estar um pouquinho detonada ainda, como eu disse, algumas revistas minhas estão precisando ser trocadas. Mas o drama dos fugitivos conta a história de alguns garotos que acabam sendo perseguidos por traficantes. E a base é um promotor público chamado Adrian Chase. Ele pede ajuda aos Titãs para combater o tráfico de drogas. Os super-heróis desde cedo combatendo as drogas, viu? Esse Adrian Chase, mais à frente vocês vão ver que se torna uma figura recorrente na história dos Titãs. Aqui na edição número 10, a aparição da personagem de Terra, amiga ou inimiga. Essa Terra, primeiro ela parece estar assaltando um banco, depois ela pede ajuda ao Mutano, e no desenrolar da história acaba que os Titãs acabam ajudando ela. Ela é irmã de um outro super-herói chamado Geoforça. Mas à frente dá muitas surpresas sobre essa Terra. E ela é as primeiras edições, de 10 até a número 20, ela vai ser fundamental na história dos Novos Titãs, inclusive tendo participação ativa. Esta revista aqui, a número 11, é que dá até vergonha de mostrar, porque essa aqui é a que é mais detonada que eu tenho. Eu preciso trocar urgentemente. Se eu achar, preciso, porque ela eu já peguei ela está incompleta, mas a capa já está toda riscada. Eu sei que foi infeliz que conseguiu destruir tanto uma revista desse jeito. Então, a Terra é uma personagem, como eu disse, né? Ela é carismática, o Mutano acaba automaticamente se apaixonando por ela. E aqui ela já entra pelos Titãs, ou seja, apaixonou por um carinha lá, o cara deu um jeito de introduzir ela na equipe. Ela tinha o poder de controlar não era o magnetismo, mas ela controlava, diferente do Magneto, dos X-Men que controla o metal, ela controlava a terra, o solo. Então ela levitava vários pedaços enormes de rocha e terra, tudo. Nessa época começou a sair Crise nas Infinitas Terras, em todas as revistas da DC Comics. Todas as formatinhas da DC Comics estavam interligadas por essa grande saga da DC Comics, a Crise nas Infinitas Terras. E não foi diferente com o Novos Titãs. Na edição número 12,
temos o início da crise nas Infinitas Terras. Inclusive na capa temos aqui vários mundos, várias terras. Quem leu Crise nas Infinitas Terras sabe quão complexo, grandiosa e complexa é a saga. Na edição número 13 temos uma história bem bacana, meio investigativa. Esse vilão chamado Tridente, ele parece assassinado morto, os titãs começam a investigar, muito legal. Edição número 14. Espero que vocês tenham para ver aí certinho. Então, Vigilante, Justiça pelas próprias mãos. Aqui é conta a origem do Vigilante. Lembra que eu falei sobre Adrian Chase, um promotor público que havia pedido ajuda aos titãs para combater o tráfico de drogas? Pois bem, ele, cansado da lei não resolver nada, resolve se tornar um vigilante mascarado, bem parecido com o Justiceiro da Marvel, né? Aqui na edição número 15 temos mais algumas histórias sobre a crise nas Infinitas Terras. Aqui, inclusive na capa, tem o Spectre, esse personagem que eu pouco conheço, mas tem a figura carimbada na DC Comics, enfrentando aqui o Anti-Monitor, que era o arquivilão principal da crise nas Infinitas Terras. Edição número 16 conta a história do Dick Grayson. Ele começa a ajudar a Dona Troia, Moça Maravilha, a investigar sobre o passado dela. Até então, Moça Maravilha era como se fosse a pupila da Mulher Maravilha, né? Só que ela tem um passado muito mais profundo. E na história conta a primeira parte do Robert tenta ajudar ela a descobrir sobre o passado dela, que é envolto em vários mistérios. Inicialmente ela tinha sobrevivido a um incêndio de um orfanato que ela morava e tinha sido resgatada de lá, mas no decorrer disso tem muito mais do que isso. Titãs número 17, preciso de outra edição também urgentemente, como pode ver, a capa está danificada. Essa aqui conta a história quando o Robin, o Dick Grayson, ele resolve não ser Robin mais, sair do manto debaixo do manto do morcego e larga seu uniforme de Robin. Junto com ele, Kid Flash, que em eventos recentes na crise das Infinitas Terras havia presenciado a morte do Flash original no Barry Allen, nessa época havia morrido na crise das Infinitas Terras, e o Kid Flash resolve deixar de essa vida de super-herói. Ele ficou bem traumatizado e largou dos Titãs, largou de ser o Kid Flash, largou o uniforme, e por isso Titãs nunca mais um Titã. Edição número 18, temos Irmãos do Sangue novamente aparecendo para infernizar os Titãs e agora controlando o Dick Grayson, manipulando o Dick Grayson para destruir os Titãs. Aqui na edição 19 temos o Dick Grayson aparecendo com esse novo uniforme, agora assumindo o manto de Asa Noturna, deixando o Robin para trás e vestindo esse uniforme, o uniforme inicial inclusive muito grotesco, esse golão grande largo aqui, peito de fora, era coisa dos anos 80. Tem também Exterminador, conta aqui da origem do Exterminador, de Jericó, o filho do Exterminador. Quem acompanhou a série Titãs na TV, na Netflix, viu que o Jericó lá apresentado é meio asiático, inclusive parecido com a irmã dele que tem lá. Nos quadrinhos, a irmã dele vem aparecer bem depois. O Jericó, na verdade, ele é loiro, mudo, igual na série também, então não fala, devido à mesma origem, ao acidente que ele sofreu, né? Teve a garganta cortada, ele ficou mudo. Só que ele é pegador pra caramba nas revistas quadrinhos, pegava as meias tudo, mal namorador, sem falar nada, o cara fazia rápido. Titãs número 20. Por que a Terra traiu os Titãs? Essa história é incrível. Era a conclusão da saga que estava acontecendo, o Contrato de Judas. O Contrato de Judas, inclusive, virou animação. Se vocês pesquisarem aí na internet, vão achar a animação da Warner Bros. Muito boa, recomendo. E conta a história da Terra e como ela traiu os Titãs. E todas
todas essas revistas anteriores, a gente pode notar que no decorrer a gente já sabia que a Terra era traidora, que tinha páginas que contavam ela junto com o Exterminador, tipo, manipulando os Titãs e só mesmo os Titãs que não sabiam. Alguns desconfiavam, mas ninguém sabia. Inclusive o Mutano ficou muito, caramba, coitado, ficou muito decepcionado porque ele era apaixonado por ela e ela fingia de namorada dele pra pegar informações, mas ela era amante tanto do Exterminador como tudo. Essa aqui sim era uma verdadeira piriguete dos quadrinhos, viu? Traíra demais. Titãs 21, também acho que é a segunda revista mais detonada que eu tenho. A capa muito bonita, por sinal, mas a minha bolsa tá muito gasta, muito detonada. Quando eu achei essa revista um sebo, ela já tava desse jeito, deixando isso bem claro. E conta a Alto Espírito de Atlanta, o Aqualad, um dos fundadores da Turma Titã, e volta de ajuda aos Titãs nessa edição. E os Titãs vai ao auxílio dele. Se eu não me engano, acho que a Colmeia está envolvida nesse drama. Edição número 22. Aqui temos o casamento da Moça Maravilha com Barry Long, o marido dela, que era um fotógrafo, um coroão que trabalhava com ela, e os dois resolveram ter um caso, eles eram namorados e resolveram casar nessa edição do casamento. Uma historinha bem bacaninha. Sem vilão de nada, história bem básica, bem alabarrados no baile, legalzinha. Mas também nessa edição começa a saga de Trigon, o pai de Ravenna, ele invade a Terra e começa a saga do Trigon. Inclusive tem aqui no final, na capa minha azulada, esse 4 olhos aqui é o Trigon. Quem já conhece o Trigon, na cena de primeira temporada de Titãs também, no final, se não me engano, ele aparece. Edição 23, já temos a Ravenna possuída por Trigon na capa. Que o mundo perdoe Ravenna. Edição 24, em paralelo com a saga do Trigon que estava rolando, tinha também outras histórias que eles falavam como tinha acabado a crise nas Infinitas Terras, eles resolveram juntar vários arcos diferentes e mandou um bocado de história junto. História acontecendo na mesma revista, mas em época diferente. Inclusive essa aqui é o fim da crise, Jornada Tamaran, que o Jericó, a Estelar e as Noturnas são levados a Tamaran, enquanto os Titãs ficam aqui. A capa de 25 temos a continuidade da saga de Trigon, o despertar de Trigon. Temos aqui na capa, você pode ver que o Trigon já dominou os Titãs tudo. O fim de Ravenna, na capa edição 26, aqui da continuidade a Trigon, se não me engano, essa aqui é a última edição que acaba a saga de Trigon. Aqui na 27, lembro que os Titãs tinham sido subidos para Tamaran, eles tinham sido o Jericó junto com o Estelar. Pois é, lá em Tamaran, o Estelar, que na época namorava com as Noturnas, já descobre que ela tem que casar com um príncipe lá chamado Carlos por questões políticas. E no costume nativo do povo lá, para eles não tem problema nenhum ter vários parceiros, não dá. Mas como aqui na Terra não é assim, né? Lógico, as Noturnas ficam puto, mas ela tem que seguir as ordens do reino dela, acaba que ela casa com o cara lá, deixando o Asa Noturno putaço. Titãs 28 começa a contar a história de uma reunião entre os Titãs originais, né? Aqui o Kid Flash assume o manto, nessa época ele assumiu o manto do Flash, começou a vestir o uniforme, o Wally West aqui, vestido o uniforme do Barry. Temos o Aqualad de novo. Esse Robin aqui é o Jason Todd, não é o Dick Grayson, obviamente. Temos o Rapina ali em cima e o Ricardito. Essa história é uma vilã chamada Jade, que é também ela é mãe da filhinha do Ricardito. Os dois têm um caso, acaba gerando a filhinha e ela vem e detona os Titãs. O campeão ela detona ele.
edição 29, continuidade daquela história lá, que também o Dico ele já volta pra terra, ele volta revoltadaço, muito com raiva e com razão, né? Então a mulher dele tinha casado com o outro, ele tá descontando a raiva dele e tudo. E aqui também eles estão enfrentando o Mento, que é o pai do Mutano, tá tendo uma saga que tá começando tão indício. A investigação do Cyborg e o Mutano começa, se eu não me engano, nesta edição aqui, ou nessa, que é no 30. Guerra definitiva aqui, novamente, todo um dilema todo com a Estelar e a família dele, né? Se eu não me engano, ela é exilada o reino dela tem que vir pra Terra, não pode ficar em Tamara e ela vem pra Terra nessa edição. E aqui na Terra também, depois dessa edição, também tem, como eu disse, tava dando com início a saga que vai contar os Titãs contra Mentos, que é o Mento. Quem viu o Patrulha do Destino, o cara lá não usa uniforme nem nada tudo, mas ele seria esse personagem aqui.